17 horas, entrei com a imagem. Muito bem, pessoal, começando aí, vamos aguardar aí a chegada de mais algumas pessoas, e aí vamos começar. Tanto eu quanto a Soraya estamos de home office, assim como nossa equipe de 18 colaboradores. Então, todo mundo se adaptando aí a essa nova fase. Tira. Vamos só aguardar mais uns minutinhos aí para algumas pessoas mais entrarem. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Muito bem, pessoal, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa live, desde logo agradecendo todo mundo aí que está nos acompanhando, que está conosco, tanto eu quanto a Soraya estamos de home office, nossa equipe toda aí, né, 18 colaboradores, todos de home office, estamos fazendo sempre de manhã um hangout, né, Soraya, de alinhamento com todo mundo. Exatamente, call. E um call com os clientes também, então todo mundo nos adaptando a essa nova rotina e a gente também vai aprendendo juntos aqui, tá? Então qualquer falha, qualquer gafe, desde logo vocês vão nos perdoando, um perdão antecipado. Bom, mas a nossa ideia aqui é falar justamente com a dinâmica que a gente lida todo dia no nosso trabalho, na nossa empresa, que é a opinião pública, né? O impacto dessa crise na opinião pública para empresas, para instituições, para governos, para marcas, para líderes de expressão. Era normalmente gestão de crise. Uma empresa tem um plano de blindagem para gestão de crise, né? Para enfrentar uma crise. Mas uma crise dessa dimensão e com essas vertentes, absolutamente ninguém estava preparado. Então, é uma gestão com a crise acontecendo, né? Descobrir soluções, criar protocolos e metodologias e posicionamentos com a crise acontecendo. Então, não é tão simples assim, né? Não é tão simples acertar a mão, mas agora tem que fazer, tem que lidar com o assunto. Tem aí um desafio de linguagem, me parece, muito claro para todos nós, como eu disse, pessoas, empresas, marcas, governos, todo mundo. O momento necessariamente exige uma linguagem de mais empatia, de mais proximidade. Seja porque, vejam só, as pessoas estão com medo, né? Algumas estão
com um problema de saúde, efetivamente, o coronavírus no mundo todo, então tem uma comoção de ordem global. Segundo, agora, nos últimos dias, cresceu muito, as pessoas estão começando a ter, diversas delas, um problema econômico, né? Muitas e muitas pessoas, os relatos são perto de desesperadores. E terceiro, a própria clausura que está todo mundo vivendo, né? Algumas pessoas estão sabendo lidar melhor, outras pior, mas é uma experiência absolutamente nova para todo mundo. Então, o certo é que as pessoas estão completamente mexidas, de algum modo até transtornadas. Então, esse é o primeiro pressuposto para qualquer comunicação, né? E aí vale para marca, para instituição, para líder de expressão, para governo. Precisa ter em conta que as pessoas estão machucadas, atrapalhadas, com medo, com disputa de roteiro também, disputa de narrativa, inclusive na própria ciência, né? Alguns apontando para um lado, outros apontando para o outro, e no meio disso o indivíduo, a sua família, está aí absolutamente angustiado. Então, eu queria começar, Soraya, com essa primeira abordagem, assim, de que, é uma crise nunca antes vista, né? Então, exige avaliação e reavaliação a todo momento, ninguém precisa acertar sempre, não existe fórmula mágica, não existe plano de blindagem anterior para isso, porque é uma crise de dimensão continental, talvez nunca vivida pela humanidade, e segundo, isso sim dá para ter certeza, é preciso encontrar uma linguagem empática, de proximidade, de compreensão que as pessoas estão sofrendo, estão vivendo um dilema diferente aí nas suas vidas, né, Soraya? É uma gestão de crise para a qual ninguém estava preparado. Perfeito, Kleber. Quero dar boa tarde a ti e a todos que nos acompanham, para dizer o seguinte, via de regra, né, uma gestão de crise, você vai avaliando e reavaliando a cada momento o cenário. E é muito importante, em momentos como esse, para a gente não ficar com uma cabeça fechada, com seus dogmas, com seus preconceitos, hoje é uma coisa, outro dia é outra coisa. É óbvio que nós temos que ser norteados pelos nossos valores, pelo que a gente faz o nosso trabalho, do que é certo. Mas a busca agora, eu acho que é muito importante ressaltar que o desafio do momento é o equilíbrio. Até para ser um pouco, falando sobre essa questão de plano de blindagem, né? Nós sempre aconselhamos os nossos clientes, a gente faz o trabalho do plano de blindagem. O que pode acontecer? O que é um plano de blindagem, por exemplo, para uma prefeitura? A gente vê o cenário, aquela represa que tem naquele município, ela pode inundar, acontecer um cenário, uma catástrofe, como aconteceu em outros locais, podemos ter uma crise moral, podemos ter uma crise ética, tudo isso é avaliado. Mas uma crise de uma dimensão como essa, de um vírus, e que está em todos os continentes, né? E com todo um duelo também de narrativas, de preocupações, mas, claro, todos, em diferentes níveis, se preocupam com a vida, o que vai fazer, né, para defender, para proteger o seu bem maior. Mas o grande desafio, eu acho que é muito importante, quando a gente fala em gestão de crise, eu gostaria de colocar isso, porque a gente está sentindo muito isso presente ultimamente, é a questão de achar o ponto de equilíbrio. Não existe totalmente errado, totalmente certo. Nós temos que avaliar a cada momento o cenário e as questões. Vamos dar uma apimentada já na nossa conversa. A própria questão do presidente Bolsonaro, quando se preocupa com a questão da economia, é uma questão, sim, importante. Nós sabemos do impacto para a vida das pessoas. Quando a área, os profissionais de saúde falam do isolamento, nós sabemos, sim, que é importante. Então, não é uma questão de um duelo um contra o outro, é achar o ponto de equilíbrio com segurança. Então, eu estou colocando assim, um cenário maior para a gente se preocupar com o desafio de avaliar com a cabeça aberta. Isso, e Soraya, e uma coisa que a gente vive muito, pessoal, com os nossos clientes, atendendo clientes fixos ou jobs, numa gestão de crise convencional, para a gestão de comunicação já é importante, numa gestão de crise convencional é mais importante, numa gestão de crise como essa é ainda mais importante, toda empresa, toda instituição
tem que ter um núcleo de análise e de decisão que permita que a comunicação seja rápida. Não dá para ter delonga, demora, aprovação de 1.500 versões, porque os fatos estão mudando o tempo todo. Então, quando o comando para a tomada de decisão não está bem definido, ou ele não é forte, ou ele é muito diluído, necessariamente a tua comunicação e a tua gestão de crise vai pagar um preço por isso. Então, ter um núcleo de decisão, isso vale para governos também muito. Uns prefeitos têm um espírito mais democrático, de consultar mais pessoas, outros são mais centralizadores, não importa. Seja num ou no outro modelo, a questão é decidir, ter quem decida. A comunicação necessariamente depende de validação. Não pode ela nunca decidir sozinha, nem na política, nem nas marcas, nas empresas. Tem que estar afinada com a gestão. Agora, se a gestão claudica, né, ou fraqueja, bom, aí não tem como dar certo, porque não tem milagre. Então, bem importante na nossa avaliação, a gente está vendo isso, os clientes que têm capacidade de decisão mais rápida, mesmo estando num período que todo mundo não tem certeza, como disse a Soraya, com medo, com insegurança, bom, mas quando há necessidade de se comunicar, depende de uma decisão. Então é importante fechar esse núcleo nessa hora de crise. Está em crise, com quem eu vou falar para tomar as decisões na minha instituição? Perfeito. E o núcleo de crise é importante também, porque não apenas para ser o local da validação da informação, mas também para serenar a crise, né? É preciso agilidade, mas não ansiedade. O que acontece muitas vezes Perfeito. é que a pressão do momento exige uma tomada de decisão firme, mas ela precisa ser sempre ratificada com todos os argumentos, sejam técnicos, sejam jurídicos, com uma avaliação do todo do cenário. Então, a gente que trabalha diretamente com gestão de crise, né, Kleber, é um jogo muito louco, porque é uma informação importante, tem que se decidir, mas uma decisão errada, ela vai desencadear num problema muito maior. Então, eu sempre digo, a primeira questão é, respire fundo, avalie o cenário, cheque com as áreas que estão envolvidas, e isso tem uma questão técnica, e depois vai ter uma decisão institucional, no caso de uma empresa, ou política, no caso de um governo. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. É um jogo rápido, forte, nós não podemos ser postulados também. Eu sou jornalista, trabalho com a imprensa, mas nesses momentos não é o horário do programa que vai começar daqui 5 minutos e me exige uma resposta que eu tenho que dizer algo agora, de qualquer jeito, para não perder a oportunidade de sair naquele programa. Não. Uma gestão de crise exige muita serenidade, seriedade e responsabilidade, porque um encaminhamento mal feito no início é um problema maior depois. Uma bola fora, num momento como esse, fica marcada para sempre na reputação de uma marca. Isso é bem importante. E tem muita gente aí, muita marca, muito líder de expressão, político, até muito empresário, querendo aproveitar o momento para lacrar. Então, isso que a Soraya disse, vamos sair nos manifestando. Às vezes, a rapidez é fundamental também, porque perde a hora, o momento de se manifestar, fica velho, a gente sabe como é que funciona isso no jornalismo. Agora, sair apressado e jogar a bola fora é bem ruim. Então, e tem muita gente também... As redes sociais quebraram esse paradigma do escondido. O público percebe tudo. Quando o cara sai na frente demais, querendo teatralizar, querendo decidir antes, eu sou o mais solidário do universo. Calma, as pessoas percebem que isso é meio fantasioso, teatralizado. Então, se você tem dúvida da decisão, nós estamos lidando com a vida das pessoas, com o psiquê das pessoas nesse dia. Então, diz aquela frase assim, né? Se tu não sabe para onde ir, fica parado. E como disse a Soraya, calma, respira, fica parado, toma uma decisão adequada. Tem profissional da saúde em jogo, tem política em jogo, tem empresa em jogo. Então, ninguém pode ser a irresponsabilidade, me parece que é a pior coisa que possa acontecer nesse momento aí para uma gestão de marca. E, Soraya, só aproveitando aqui, tem várias pessoas mandando mensagens, eu ainda não estou completamente ambientado aqui, a gestão
do processo, mas Flávio Dutra, Ângela Bortolotto, o Paulo Mafessoni, os últimos aqui que eu estou vendo, Mara Teixeira, Orestes de Andrade, secretário do município, aí deve estar tendo muito trabalho. E parabéns pelo trabalho aí, Orestes, parabéns. Está se comunicando direito, Cassiane Rubio também nos mandando o recado, o Juarez, querido, agora está aí ajudando o Novo, estava na nossa equipe, Regis de Uruguaiana, estou só citando aqui os horários que escreveram, o Sérgio Klafke, um baita jornalista do interior do estádio, a Nádia, Nádia, querida, momento de pandemia no Brasil, mas onde os brasileiros devem manter sua autoestima e tranquilidade, doutor Rafael Maffini, espetacular, obrigado, o senhor também tem dado muita opinião. Doutora Juliana Biolchi, saber comunicar nesse momento é tão mais importante do que as ações em si. O Coronel Everton Ultramari, todo mundo aí, pessoal. Doutor Maurício Fernandes, mandando um abraço aí. Também, se quiserem mandar perguntas, eu e a Soraya vamos, na medida do possível, respondendo. Interessante, eu acho, Soraya, a gente abordar também o papel dos públicos, né, dos stakeholders, de conseguir falar com todo mundo. A gente nota aí, pelo monitoramento, né, algumas empresas estão esquecendo de falar com os seus, né, funcionários angustiados, deixei em home office, e eles estão lá em home office, entendeu? Tem uma insegurança muito grande, o papel do endomarketing aí, além de falar para fora, né, Soraya? Para dentro e para fora. Exatamente. E tem uma questão muito importante também, que a gente está acompanhando com vários clientes. Alguns já têm um trabalho de comunicação mais efetivo e estruturado, e já começam, a partir dessas notícias, organizarem suas informações, orientando os seus clientes, encaminhando newsletters, ou trabalhando em várias formas, seja por questão de assessoria de imprensa, enfim, existem várias ações. Mas eu também noto que muitos me perguntam, eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, Cláudia, qual é o timing perfeito, qual é a ponta de equilíbrio para não passar oportunismo numa hora dessa, né? Como é que se coloca a situação para não dizer, eu estou me aproveitando do momento. Tem gente que compra o lencinho, tem gente que vende o lencinho. Então, realmente, mas eu sempre digo que a verdade liberta. A forma de colocar as coisas, a forma verdadeira de se trabalhar, as informações, porque agora tem um trabalho muito forte, qualquer tipo de orientação tem um trabalho de responsabilidade social. A dimensão de uma orientação bem feita no momento de crise, onde as pessoas se sentem com a sua liberdade cerceada pelo momento, ela impacta muito na vida das pessoas, e como elas estão mais sensíveis, ela entende o que é verdade, o que não é, ela consegue julgar melhor essa situação. Então, no momento de crise, a gente tem que ter um cuidado ainda maior no conteúdo. Esse conteúdo, a gente sempre diz, o conteúdo é o rei. Não adianta querer lacrar, sair 1000 curtidas, enfim, se não tem um conteúdo relevante. Agora é o momento de ter relevância social, relevância para a comunidade, relevância para o coletivo. E essa relevância conversa com tudo isso. E aí você vai entender se isso é oportunista ou não é, né? Porque às vezes eu tenho medo, não quero me manifestar, que parece que eu estou vendendo um serviço. Não é uma questão de vender um serviço, é uma questão de posicionar para que o grande público conheça as informações e tome as suas próprias decisões. Nenhuma marca pode ser omitida nesse momento. Isso eu acho que está bem claro para nós, que a gente está vendo aí, e isso a publicidade pesquisa mais até do que o jornalismo, né? As marcas também têm coração, né? Basicamente valores, né? Uma marca que tem valor, uma empresa que tem valor, uma instituição que tem valor, não pode agir com frieza no momento desse, né? Então, é isso que a Soraya está dizendo, tem que organizar a sua manifestação, a sua comunicação, mapear todos os seus públicos de interesse e perceber, será que o meu funcionário está em casa, não está merecendo uma mensagem de WhatsApp do CEO, do chefe, do dono da empresa? Queridos, a gente está passando por um momento difícil, nós vamos pagar, mas fiquem tranquilos, ou não, sei lá, qualquer aí, tem que achar o conteúdo. Mas é isso, pensar nos seus públicos. O que os meus fornecedores estão pensando de mim? Aquele fornecedor que fatura 90%
do faturamento dele e tira comigo. O que ele deve estar pensando? Né, dentro da família dele, soterrado lá nos seus problemas e vendo aqui que eu estou quebrando ou não, será? Então, nessas horas de dor, mensagens de grandeza e de conforto e de... Não é uma coisa blasé, não é uma coisa piegas, não é uma coisa mimimi, é uma coisa de gente grande para gente grande, uma marca. Isso pode ser pequena empresa também, prefeitura, não precisa só de coisa de gigante, não. Se comunicar com os seus públicos, trocar energia no sentido de ficar na mesma página, comunicar o que está pensando, e às vezes o papel do líder é muito importante disso, dos líderes das empresas, dos prefeitos, né? Eu estou vendo aí, até esses dias eu escrevi no Twitter, Soraya, aqui no Rio Grande a gente sempre é bom no tiro de criticar, né? Mas a gente está vendo aí os clientes assessorados por nós, mas fora eles também, muitos gestores, prefeitos especialmente, com capacidade de liderança, não de liderança só de gestão, de tomar medida, de se solidarizar, de estar do lado da comunidade. Gente, é hora dos líderes, né? Então, que bom, e aí meus cumprimentos aí, o Rio Grande do Sul realmente é um estado celeiro de gestor, de bons governantes. Queria até colocar sobre isso, que a gente tem um trabalho forte junto a muitas prefeituras, e o que é notável nesse momento, realmente, é essa capacidade de liderança, essa seriedade dos nossos políticos. Uma classe tão rebatida, né, nos últimos tempos, mas vendo nesse momento difícil, a seriedade, a responsabilidade, eles nos questionando muito, é momento para uma live, eu devo dizer isso, é um momento para a gente seguir, essa comunicação... Olha aqui, Soraya, só para trocar uma pergunta, bem nesse teu ponto aí da Sônia Maria Bettinelli, jornalista, colega nossa aqui do Vale dos Sinos, mas a origem dela é lá Vanini, do lado de Casca. Nós estamos tomando conta. Nos últimos dias, pipocam lives de políticos para tirar dúvidas da pandemia, sendo que não há formação dos mesmos nas áreas que realmente poderiam auxiliar a população. Isso, de alguma forma, passa algum tipo de credibilidade? A pergunta dela, Soraya. Eu acho o seguinte, nós trabalhamos também na área, no Hub da Saúde, e temos várias lives e trabalhos aí, orientações para os profissionais de saúde que têm um tipo de encaminhamento e que é necessário. Mas também, pessoal, é muito importante também a voz do seu líder, a voz do prefeito, que tem toda a responsabilidade de conduzir os destinos da cidade e da população. Então, isso não pode ser visto como demagogia ou ser visto como um oportunismo eleitoreiro para firmar a sua posição. Não, é um ato de responsabilidade e, digo mais, um ato de coragem, porque esse gestor está botando a cara na rua, está correndo risco político também, porque as decisões, via de regra, que estão sendo tomadas são decisões duras, fechamento do comércio, é isolamento, é dizer você não pode sair para tomar o chimarrão com seu amigo na praça, entendeu? Então, eu acho que, nesse momento, a gente precisa, sim, cada vez mais que ponham a cara para a rua, que se responsabilizem, que tomem as medidas que devem ser tomadas com atitude. Isso se chama atitude e responsabilidade. Você pode até não concordar com elas, mas o ato de coragem do gestor está explícito. E tudo vai do conteúdo, né, Soraya? Porque é aquilo que a gente disse ontem, né, Sônia? Antes, Sônia, se o eleitor, o telespectador, o internauta, vai perceber quando aquela live é um fake, que o prefeito está ali só para exibir a sua latinha, vamos combinar. Isso vai ficar evidente. Agora, os que a gente está acompanhando assim mais de perto, muitos estão fazendo live, por exemplo, com o secretário da Saúde do lado, com o médico infectologista, passando informações úteis, dando encaminhamentos. Como disse a Soraya, são medidas muito duras que estão sendo tomadas. Então, e a tecnologia está aí para isso. Claro, está tendo aí uma overdose de lives também. E qual é o problema, entendeu? É o jeito que nós estamos aqui nós fazendo live. A gente também nunca tinha feito. E estamos nos comunicando. Agora estamos aqui com 107 pessoas nos acompanhando, trocando mensagens com a gente. Então,
o líder, o pior que pode acontecer com ele nessa hora é se esconder e ficar de fora, né? E não assumir. Exatamente. A pior coisa é ficar atrás da mesa, né, e não tomar nenhuma atitude, não se expor. Soraya, Tem que tomar esse cuidado realmente do qual é o conteúdo e a relevância daquele conteúdo para também não banalizar, porque o outro lado vai entender a diferença de um conteúdo banal e de algo que é importante para a comunidade. Só trocar aqui também de novo, dar uma atualizada. O deputado Sérgio Turra, querido prefeito Mick, presidente da Grampal, que está tendo uma baita liderança nesse processo todo acompanhando. O Tiago Rocha Moisés tem feito live sempre falando sobre direitos dos trabalhadores na área da saúde. Acho feio algumas lives inoportunas de pessoas que não dominam o assunto, é verdade. Aquilo que a gente acabou de falar aqui, Tiago, né? O conteúdo. Se não tiver conteúdo e não segura uma live, fica quietinho. Às vezes o silêncio é melhor, né? O Jair Pedroso de Casca, meu primeiro chefe, jornalista, um abraço. Rodrigo Massulo. Em manifestações feitas por mandatários como os vereadores, como é o meu caso, como posso me posicionar nesse momento e equacionar saúde e economia? Dois assuntos indissociáveis que estão em muitas manifestações cotidianas em lados opostos. Eu acho assim, o Rodrigo, mais ou menos o que a Soraya estava falando, para se manifestar publicamente, tem que ter alguma relevância. Claro que um vereador, por exemplo, relevância de conteúdo, isso que eu quero dizer. O vereador pode querer trocar uma reflexão, porque essas ferramentas existem. Hoje aqui nós estamos pautando um assunto, claramente, mas essas ferramentas existem também para trocar reflexão, para ouvir. Então, depende do jeito que tu posiciona a tua ferramenta, pode funcionar. E nesse caso, vereador, pode falar, Soraya, depois eu continuo aqui. Sobre esse caso do vereador, é bem importante, como eu frisei no início da conversa, o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio no sentido de se ver que existem as precauções, mas também existe a busca incessante para que se retome a normalidade, né? Eu acho que os gestores todos estão cientes disso, uma bela ideia que está se fazendo em várias cidades, a gente viu ali em Canoas, que tem grupos já com o prefeito de empresários, a área produtiva já preocupada, porque logo ali adiante a retomada virá. Então, essa agilidade, quando a retomada virá, é muito importante. Então, é um aconselhamento que prefeitos, vereadores já comecem a conversar com as áreas produtivas, porque quando a chave trocar e o momento for seguro, no sentido de saúde, isso precisa ser retomado com rapidez. Você está pronto. Eu falei hoje na Band também no meu comentário, e é isso que hoje vários estão falando, né? Porque eu falei, os assuntos de saúde e economia, eles não são concorrentes, né? O deputado Hernani Polo tem falado isso, presidente da Assembleia, acho bem interessante. Não existe essa dicotomia saúde e emprego. Acho que todo mundo pode ir tratando ao mesmo tempo dos dois assuntos. Até porque tem vários estudos em redor do mundo que falam que grandes depressões econômicas têm impacto direto, inclusive na saúde. Então, independente de discutir isolamento horizontal ou vertical, agora já dá para ir pensando o que vamos fazer de prático quando a economia retomar, né? Também uma questão, né, que a gente comentou antes, é um momento de grandeza, de humanidade. Então, eu acho que também é um aconselhamento a gente ter o bom senso. As pessoas, a grande média, não está ligada no partido A, no partido B ou no partido C. Ela quer segurança, ela quer trabalho, ela quer ter saúde. Então, agora, essas questões de rixas ideológicas, gosto do presidente, não gosto do presidente, gosto do prefeito, não gosto do prefeito, elas são irrelevantes. É um momento de união de esforços. Então, vai ter um momento campo político que a coisa vai acontecer e o debate é natural, é da democracia a diferença. Mas, nesse momento, é importante ter o bom senso para todo mundo estar remando junto. E assim, ó, o que eu tenho, que eu posso sugerir, agora tá falando o Kleber, tá aqui atrás, ó, minha Nossa Senhora de Guadalupe, que é minha padroeira da minha família. Mas é isso também, gente, é muito forte para a gente ficar só no racional. Um líder para decidir também tem que buscar e se abastecer em sua dimensão espiritual, seja ela qual for a minha na Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus Cristo, outro pode ter outras dimensões, outro exercício espiritual,
mas é um momento de reflexão profundo da humanidade. Então, essa parada do silêncio para reflexão, para introspecção, em gestão de crise, às vezes é dali que vem o estalo, daquele momento de recolhimento do líder, é dali, às vezes, que vem o estalo para uma solução mais adequada. Olha aqui, ó, Soraya, eu vou citar também a Marcela Vargas, a procuradora, doutora Marcela Vargas, sempre importante e bom ouvir o que vocês têm a dizer. Obrigado, Marcela. Deixa eu ver, Roberto Witter, querido também, perfeito, Soraya. Empresas que já possuem um trabalho prévio de organização na gestão de reputação agem com mais rápido e são mais assertivas sem ficar batendo cabeça. Isso sem dúvida, né, Soraya? Quem já tem esse trabalho andando de gestão de imagem e reputação, numa hora como essa, sai na frente. Por isso a importância de sempre estruturar de forma profissional a comunicação, né? Não é algo intuitivo, precisa sim de um aconselhamento profissional, de empresas preparadas para ajudar nesses momentos. Deputado Alceu Moreira, querido, um dos grandes líderes hoje do agro nacional, um abraço, está nos ouvindo também. Antônio Gilmar Borges de Marau, Ivandro Medeiros, Tribunal de Justiça, querido, obrigado, parabéns pelo trabalho aí de vocês também. Prefeito Mick mandou aqui. É isso, pessoal, obrigado, a gente está bem feliz com o retorno e vamos continuando. Deixa eu ver se vem mais alguma. Patrícia Dalacqua, Matheus Colombo, João Alberto Benvenu, ó, família aí também. União é a palavra-chave, diz ele, é verdade, união é a palavra-chave. A Gisele Hortolã, de Cachoeirinha, jornalista, nossa colega, compartilhando com a equipe da Prefeitura de Cachoeirinha. Eu quero fazer um reconhecimento aí, Soraya. Realmente, as equipes de comunicação pública, eu e tu, e tantos aí que já tiveram do lado do balcão que apanha, que é ao lado do setor público, as equipes têm tido um excelente trabalho de prestação de serviço público aí, né? Equipes mobilizadas, os governos, prestando muita informação. Então, um reconhecimento a essa turma toda aí, que normalmente é a turma que apanha, merece um elogio nessa hora aí, né? É verdade. Também queria colocar aqui, que eu recebi também uma mensagem agora, o pessoal lá do marketing do Hospital Moinhos de Vento, de Océlia Jungblut e toda a sua equipe que está nos acompanhando. É impressionante, né? O Hospital Moinhos é um hospital de excelência, referência nacional, está fazendo um trabalho belíssimo, estruturado, e um trabalho também junto com o PROAD, né, com o Ministério da Saúde, levando conhecimento a vários hospitais de todo o Brasil. Agora, recentemente, nós articulamos e trabalhamos num material que saiu no jornal hoje, no último sábado, da telemedicina, que vai ser uma orientação para dezenas de hospitais de todo o Brasil. Então, é uma força nacional, um hospital privado, mas que tem uma identidade muito forte com a responsabilidade social e tem feito um trabalho primoroso nas equipes lá dos seus infectologistas, na liderança do Mohamed Parrini, que é o superintendente executivo, Dr. Nazi, que é o superintendente médico. Acho bem importante citar, porque são exemplos assim, de uma organização que dá um exemplo, né, para as demais organizações no sentido de responsabilidade social. E é uma organização que orgulha Porto Alegre, né? Orgulha o Rio Grande do Sul inteiro. O hub de saúde todo, né, Soraya? Tá tendo que achar. Eu tô aqui, por exemplo, a gente tá aqui com a Gabriela Alcântara Brás, agora ela é Gabriela Alcântara Brás, que trabalhou comigo no governo Sartori, agora ela é uma executiva lá do Simers também, da área médica, né? Ela diz assim: o excesso de informações nesse momento é o grande desafio. A credibilidade das fontes, a checagem dos dados e o posicionamento ágil dos órgãos e instituições são importantes nessa corrida. É verdade. Também um abraço, está nos assistindo também o Henry Chazan, que é presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Um abraço, um belo trabalho que está fazendo junto a todos os hospitais e clínicas de Porto Alegre. O secretário Orestes está dizendo aqui, acho que vale comentar um pouco sobre como enfrentar as fake news. Ontem tivemos um decreto falso da Prefeitura de Porto Alegre viralizando rapidamente, sorte que identificamos rápido. De novo aí, me parece, essa crise está mostrando, o Orestes, Soraya e todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro, como as coisas podem conviver na comunicação. Primeiro, o papel das redes sociais. É inegável o papel das redes sociais
nesse processo todo? Bom, esse processo traz juntos os seus defeitos, que são esses aí também. É mais fácil de espalhar boatos, as fake news vêm e se espalham com mais facilidade. Bom, mas a informação está mais bem informada. Agora, o papel que a imprensa e a comunicação dos órgãos públicos oficiais, vamos dizer assim, a comunicação tradicional, no melhor sentido dessa palavra, o papel que tem desempenhado é absolutamente relevante nessa maior crise da história da humanidade. Então, acho que é um momento em que o bom jornalismo, a boa comunicação pública está se mostrando relevante, está se mostrando fundamental, perene. Então, não precisa ter... Para mim, é uma falsa briga, uma falsa dicotomia, essa coisa de imprensa tradicional versus redes sociais. Cada um tem uma contribuição, uma é mais aberta, mais pulverizada, mais popular, e a outra é mais profissionalizada, mais fechada, digamos assim, e mais técnica, dada a apuração. Convivem as duas coisas. Então, é importante esse ponto aí que o secretário Orestes está trazendo. Eu acho super importante e como é relevante também o trabalho profissional que o Orestes vem fazendo à frente da Secretaria de Comunicação, que identifica isso e vai para cima. Também é importante para as equipes de governo que não se calem diante disso, que denunciem isso e busquem também a mídia tradicional para fazer esse contraponto, até para exigir essa qualidade. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem que estar sempre acompanhando, que às vezes, como bem disse o Kleber, ajuda, a rede social tem um papel, né? Mas a mídia tradicional também tem seu papel, que é verificar, fazer o jornalismo com credibilidade. E o papel da equipe está junto com os governos de identificar, ir para cima e tomar as atitudes. Ali, durante a gestão da comunicação no governo Sartori, a gente criou, até inclusive o Orestes participou, foi uma das o Lucas também, que está conosco na equipe, da Critério, a gente criou um portal chamado Não Me Trova, nãometrova.com.br, que era justamente para ter agilidade no combate às fake news, que já na época tinham, lá 2015 ainda, nem se falava tanto dessa coisa de fake news. O Márcio Patucci, vereador lá de Passo Fundo, querido amigo, um líder promissor, equilíbrio nas discussões, sem deixar de falar sobre saúde e economia. Preservar vidas sempre. O diálogo é fundamental em tempos de crise. Obrigado, Márcio. Doutor Márcio Turra, de Marau, cumprimentos, iniciativa, bom aprender com vocês e aprimorar bases de posicionamento nesse momento. Nós também aprendemos contigo, viu, Márcio? Deputado Fábio Branco nos acompanha, a Sandra Fernandes Vieira da Cunha, dos jornais diários do interior, estão fazendo um belíssimo trabalho de prestação de serviço para as comunidades. O Matheus Colombo Mendes, diretor de comunicação digital do governo federal, é um que já foi colaborador nosso, é um prestígio, Matheus, te ter nessa live, sei que tu está lidando aí com um grande desafio. Eu vejo a SECOM do governo federal produzindo material de informação relevante todo dia. Parabéns aí, então. Vamos ver o que mais. Bastante gente aqui. Silvia Lago, ex-prefeita de Minas do Leão, Kleber Bertoncello, que está na bancada do PSDB, o Salmo Dias, prefeito também, ex-presidente da FAMURS, a Lisane Lisboa. Então, bacana. Aqui, não sei se eu vou conseguir saudar todo mundo, porque senão também vai virando um programa de auditório, mas é só para dizer que a gente está muito feliz com o carinho e com as opiniões aqui que a gente vai lendo. Soraya, outro setor que também tem prestado um serviço relevante, eu vi aqui a doutora Juliana, o doutor Maffini, é o hub jurídico, né? É verdade. Como tem sido relevante nas dúvidas da área trabalhista, da área dos contratos, das diferentes áreas. Como? Renegociações, como tem sido relevante o trabalho do hub jurídico. E a imprensa tem usado também as fontes dos advogados. E os advogados estão ultrapassando o desafio da linguagem. Eu lembro sempre que no governo também, eu e a PGE sempre tentávamos, o doutor Henrique da PGE, a doutora Marcela, que estão aqui nos acompanhando, sempre tentar adaptar a linguagem jurídica, né? Eu tenho formação na área também, para a linguagem do tal do homem médio, né? Então sempre tinha uma briga, aqueles termos jurídicos para
as pessoas compreenderem, tia, afinal, do que tu tá falando aí, né? E eu noto que muitos escritórios da advocacia, que hoje, na verdade, são empresas também, têm um posicionamento público, estão sabendo lidar com muita evolução nesse problema da linguagem. O jurídico, que tem toda uma técnica que é relevante, não pode ser desprezada, está encontrando uma linguagem para se comunicar com as pessoas, ser compreendido, né? Isso é bem, bem importante. Acho bem importante, e porque eles conseguem, eu acho que é um trabalho assim que está sendo aprimorado dia a dia, mas entrar no homem médio, né, na vida real, vida como ela é. Qual é o exemplo para as pessoas entenderem e poderem também usufruir de uma informação que é muito importante. Nós tivemos muitos decretos nos últimos dias, né? Foram centenas de decretos, eu digo, de prefeituras, de várias prefeituras, decretos de 21 dias, surgiu outro decreto, numa semana, acho que foram 4, 5 decretos em cada cidade, algumas cidades maiores, né, Porto Alegre teve vários, porque é uma pandemia, é uma situação que ainda há muitas incertezas e toda hora existe uma informação nova. E o Hub Jurídico, também quero dizer aqui, fazer um elogio do Hub Jurídico do Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado, né, a qualidade dos nossos advogados, que em muitos escritórios temos até uma estrutura de grandes companhias, com CEOs, enfim, a qualificação dos nossos advogados aqui no Rio Grande do Sul é realmente muito, muito, muito boa mesmo. Nós temos visto isso, inclusive, muitos elogios da própria imprensa que se relaciona com a gente, colocando da clareza e do aprofundamento de cada questão que tem sido levantada. E os advogados também estão, nesse novo mundo aí de comunicação das lives, aproveitando também essa situação. Prestando serviço, né, e se posicionando. Um grande serviço para a sociedade. Então, muito importante a manifestação. Olha aqui a participação de 3, Soraya. O doutor Guilherme Barcelos. A interface entre o direito e a comunicação é muito relevante. A doutora Juliana e a doutora Josiane Heineck também diz assim: os advogados terão importante papel na intermediação das partes através da sua expertise na negociação. É verdade. Tem um momento 2 aí, né, em que vai ter muito esforço de conciliação e de negociação. Soraya, vamos combinar mais uns 5 minutinhos aí de live, a gente já está nos 40 minutos, para não tirar também muito tempo do pessoal e para tentar ser relevante no conteúdo que a gente trocando. Já vamos avisando aí que aos pouquinhos a gente vai se encaminhando para o final. Se alguém quiser encaminhar mais alguma pergunta, alguma questão. A Eduarda Molossi, Soraya, que é jornalista, está em Brasília hoje, ela faz uma pergunta para nós aqui, ó. Como reverter uma live, um vídeo, um post que teve o efeito contrário do esperado e recebeu muitas críticas dos seguidores? Obrigado pelo conteúdo. Diz aí, Soraya. Eu acho que a primeira questão é o seguinte, né? A verdade sempre liberta. Acho que o primeiro pressuposto, né? Se não houve essa compreensão, se analisa a necessidade de fazer uma outra live, né? E com as informações corretas, e se justificando de uma forma elevada, simples, sem arrogância. Eu acho que é sempre importante a gente fazer o que é certo. Às vezes, nem sempre é compreendido, mas a gente tem que buscar esse caminho. E com serenidade, sem agressividade, sem achar que há movimento de conspiração, que é uma questão política, foram os adversários. Às vezes se erra, se acerta, se erra. Já foi o tempo, já foi o tempo em que não podia mais se pedir desculpa e se pedir que... Realmente essa é a grande desconstrução que as redes sociais estão fazendo nas marcas, nos políticos, nas instituições. Agora, ó, Soraya, que honra, a gente está recebendo a visita aqui online do doutor Fabiano Dalazen. Olha, Procurador-Geral do Estado, que honra, obrigado. E justamente isso, o Ministério Público tem procurado, é um exemplo aqui, não é porque ele entrou, procurado estabelecer uma linguagem de mais proximidade. Então, o que eu estava dizendo era isso. Teve um tempo aí numa comunicação, lá anos 90, ainda persistia isso, na política também, no marketing político, que pedir desculpa e reconhecer um erro era, não, aí nós vamos estar nos jogando a toalha. Ao contrário,
Por quê? Hoje a comunicação está muito mais permanente, muito mais direta e está muito mais humanizada. Então, a linguagem precisa ser mais humanizada. Então, as pessoas erram e, portanto, os governos erram, as instituições erram, as marcas erram, as empresas erram. Se tem que voltar atrás, pedir desculpa, realinhar, tomar um novo rumo, eu não vejo dificuldade. Aí, realmente, o que diz a Soraya e o que diz o Evangelho, né? A verdade liberta. Recupera a verdade, volta no caminho, reposiciona o assunto no meio da estrada, que é o melhor jeito do que fingir que o problema não existiu. E tem uma questão, né? Às vezes vai se ficar assim com um problema, mas ele, ao longo do tempo, com coisas positivas que vão sendo postas, com o trabalho bem feito, isso também vai somando. Tudo é acúmulo. Reputação é acúmulo. Aqui conosco também o Guilherme Macalossi, um grande jornalista da RDC-TV, o Apolos Batista Costa Paz Neto. Eu nem sabia que o teu nome era todo esse de Avenida, Apolos. Só sabia que era Apolos, já era suficiente. Apolos Batista Costa Paz Neto. Obrigado, Apolos. O querido amigo Beto Fantinel também está nos ouvindo, o deputado Fábio Branco. A Neca de Rose, querida, todo mundo nos acompanhando aqui. Carlos Quadros, de Bento Gonçalves, cada epidemia é imprevisível e singular, e ainda estamos obtendo informações das características essenciais desta epidemia atual. Precisamos adotar uma abordagem interativa, principalmente com as lideranças da sociedade, e empírica, para compreender o que está acontecendo, o que funciona, embora sempre embasada em opiniões de especialistas. Bem bom isso que o Carlos está dizendo, pelo seguinte, encaminhando para o final. Em gestão de crise, não pode ficar só em volta da mesa especialista e não ouvir quem tem o calor da rua, o calor do povo. Exatamente. Não se toma decisão ouvindo só médico, não se toma decisão pública, quer dizer, decisão de comunicação, decisão de marca, decisão de governo, decisão política, ouvindo só médico, ouvindo só advogado e nem só jornalista, também não. Tem que ser plural essa oitiva aí, para que o líder possa formular uma decisão, mas tem que sentir o calor da rua, tem que sentir cheiro de povo, não pode ser só técnica, porque às vezes a técnica está longe da rua também, então é importante trazer gente para perto. Claro que a técnica, num momento como esse, por exemplo, a técnica de saúde, claro que tem que estar em primeiro lugar. O que eu estou dizendo assim, que para a comunicação, para a modulação do jeito de comunicar, nem só técnica de saúde resolve. Então, precisa sempre, por exemplo, para decisão de comunicação, tem que ter alguém da área do lado, tem que profissionalizar. Acho que essa é a grande mensagem, né? Exatamente. Passar por esse live. Comunicação humana é vida e também é técnica, também precisa ser profissionalizada. E também sobre isso, né, Kleber, eu sempre coloco também, fazendo meia-culpa na área de comunicação, antigamente, as grandes empresas, né, as grandes agências que vinham com marketing, traziam uma grande ideia, aquela ideia vinha de cima para baixo. Olha, isso é uma tendência internacional, uma tendência nacional, e isso às vezes não conversava com a realidade local. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre entender a realidade local e entrar, né, como a gente brinca lá na Critério, essa organicidade, viver a vida, sentir as dores do cliente, seja ele público, seja ele privado, entender essa sua dimensão, para onde ele quer ir, qual é o objetivo, qual é a conexão real. E, para isso, não existe só a academia, é um complexo jogo de sensibilidade, de humanidade, de percepção de valor, percepção de fato, percepção de responsabilidade social, num momento tão forte como esse. Então, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar com serenidade e com equilíbrio. Não existe respostas prontas, existe uma abertura de possibilidades, mas que sempre tem que ser valoradas pela essência, pelo que a gente quer transmitir de verdade. Muito bem, vai ficar para a história. Nós estamos vivendo um momento que vai ficar para a história, e o posicionamento que a tua marca vai ter, que o teu governo, que tu como líder político, que a tua empresa vai ter nesta virada histórica,
também vai ficar para a história. Então, é bem relevante parar para pensar sobre isso, estabelecer internamente um gabinete de gestão de crise, profissionalizar um pouco a comunicação, ou bastante. É hora de maturar todas essas coisas aí. E a gente quer agradecer aí, né, Soraya, em nome da Critério, toda a confiança que tem tido dos clientes e também da comunidade em geral. A gente está prestando um serviço, assessoria de comunicação, de gestão de imagem, de reputação, vai bem quando não aparece muito, então muita coisa que a gente está conseguindo pautar aí com os queridos colegas da imprensa, no bastidor, no silêncio, mas está cumprindo um papel também bem relevante, bem emocionante com a nossa equipe toda em casa, mas assim, vidrada aqui no trabalho, né, e prestando um serviço bem relevante. Alguma mensagem a mais, Soraya, para a gente ir encerrando aí? Eu também queria, em primeiro lugar, agradecer esse nosso super time da Critério pela entrega, pela dedicação. Todos os dias a gente está aí juntos, irmanados, trabalhando mais horas do que o normal. Às vezes a rotina começa às 6 e termina às 11h30 da noite, porque essa ideia de estar sempre junto com o cliente nesse momento difícil, a gente tem muitas prefeituras, tem o Hub Saúde, tem os jurídicos, tem empresas, enfim, e a gente entende que é um momento diferenciado. Outro dia, as crianças que a gente está em casa, né, e nos enxergam trabalhando, disse, mãe, tu não para? Aí eu disse, olha, eu quero que vocês entendam que um dia lá, quando vocês forem grandes, vocês vão entender a dimensão da importância do que a mamãe está fazendo agora, porque é um momento histórico e a gente tem que fazer sempre o nosso trabalho bem feito, fazer um trabalho que poderá salvar milhares de vidas. A gente fazer, cada um fazer o seu bem feito, isso tem um impacto. Eu costumo dizer que a gente não veio a passeio, que a gente tem uma missão. Então, vamos fazer, cada um de nós, a nossa missão bem feita, para que a gente possa ajudar cada um e isso se transforme em uma grande ajuda para a humanidade. Então, eu acho que uma árvore salva vale muito. Eu quero agradecer muito, agradecer meu parceiro de jornada, que é o Kleber, um grande amigo, sócio, e agradecer os clientes, a comunidade, aos nossos amigos que nos prestigiaram, e a gente está à disposição aí para ajudar nesse momento, que é um momento de união. E a nossa ideia também, pessoal, para vocês saberem, é fazer outras lives. A gente também não quer fazer aí, criar desde logo uma rotina, a gente queria antes observar como é que ia ser o andamento dessa, mas agora, conforme a gente sentir a necessidade e achar que também tem um conteúdo relevante, não é só eu e a Soraya, né? A gente tem um time aí de especialistas em comunicação e nos seus diferentes segmentos, a gente vai, com certeza, aí nos próximos dias, marcar outras lives e avisar você. Só os últimos abraços aqui, quem eu conseguir pegar, querido Olanir Graziotin, uma referência em gestão na área do varejo. O Olanir vai ter muito trabalho, né? O varejo já estava num grande desafio, vai enfrentar um grande desafio na retomada. O querido Alexandre Paradier, da Agência Centro, o Galileu Oldenburg, disse certo, Galileu, teu nome, a Cristiane Zaniele Ferreira Loman, querida amiga, Aline Kuziak. Então é isso. Brigadão, pessoal. Soraya, o pessoal me disse antes de começar, a nossa equipe, assim, chefe, cuidado que quando terminam as lives é que são cometidas as grandes gafes. Os filhos entram, ou o cara coça onde não deve, então nós vamos terminar, segura aí meio estátua, e depois que sair do ar, a gente se libera aqui do cenário. Só vou fazer mais um agradecimento que está curtindo aqui, mandando várias mensagens bonitas aqui, a Tatiana Gomes, grande colega do Banrisul, um abraço a toda a grande equipe do Banrisul, gente muito talentosa, que foi um prazer trabalhar com eles. A Graciele Fernandes Grando, Graciele Fernandes Grando também, querida amiga, José Luiz Barbosa, da Grampal, superintendente, está fazendo um belíssimo trabalho, Zé, tem muita experiência aí em gestão pública e também muita sensibilidade social. A Fabiana Kleckner, da Prefeitura, citei também, todo mundo aqui, Gabriela Alcântara, pessoal de Uruguaiana nos prestigiando, de Bento Gonçalves, Canoas. Thaisa Borges, que trabalha com o deputado Rodrigo Lorenzoni, obrigado. O nosso Ticarine Moraes, Júlia Machado, com o deputado Matheus Vespi, querido amigo. É isso, pessoal. Obrigado, então. Tá? Um grande abraço, até a próxima. A gente avisa vocês. Carinho, fé na vida, fé em Deus, fé no passo. Um abração aí. Tudo de bom para todo mundo. Vamos com fé.